Bom, iniciaremos, então, e convidamos para a palestra magna Emergência Climática e os Desafios para o Brasil e suas Populações Vulneráveis, Dr. Pedro Ivo Camarinha, representando o CEMADEM, Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais. Dr. Pedro Camarinha é engenheiro civil e doutor em Ciências do Sistema Terrestre pelo INPE, com especialização em mudanças climáticas e desastres. Atua no CEMADEM, MCTI, onde coordena projetos de alertas antecipados e gestão de riscos. Foi membro da delegação brasileira da COP e do Comitê de Adaptação da ONU. É consultor sênior em adaptação climática, análise de riscos e serviços climáticos. Dr. Pedro. Convidamos também, para este momento, o Dr. Ivan Maglio, novamente, representando o PPA, Políticas e Planejamento Ambiental. Dr. Ivan Maglio é engenheiro civil, mestre e doutor em Saúde Pública Ambiental, com pós-doutorado em Mudanças Climáticas pelo IEA-USP. Especialista em Planejamento Urbano e Gestão Ambiental, e representa aqui o PPA. E, para moderar a mesa, chamamos a doutora Thalita Verônica Gonçalves e Silva, neste ato representando a IDEP, Escola da Defensoria Pública do Estado de São Paulo. Thalita Verônica é defensora pública desde 2007 e coordenadora do Programa de Direito Ambiental e Justiça Climática da IDEP. Com a palavra, Thalita. Bom dia a todos e todas. É uma honra dar início a essa capacitação promovida pela Escola da Defensoria Pública de São Paulo. Aqui eu agradeço aos doutores Eric e Érica, diretores auxiliares da escola, pela sincera acolhida neste evento e também na própria coordenação. Né? Tudo que vocês têm feito por mim, eu agradeço muito. E eu quero dizer que esse curso não é apenas uma atividade formativa, mas é um passo estratégico para fortalecer a atuação da Defensoria frente à crise climática e seus efeitos sobre territórios vulnerabilizados. A ciência da atribuição, tema central desta capacitação, nos oferece mais do que dados. Ela permite qualificar o debate público e jurídico sobre a intensificação dos desastres, identificar responsabilidades e fundamentar políticas mais justas. Em outras palavras, é uma ferramenta de transformação institucional e social que deve estar a serviço da garantia de direitos. Vivemos uma emergência climática permanente. No Brasil, os eventos extremos se tornam mais frequentes e intensos, afetando de forma desproporcional comunidades indígenas, quilombolas, ribeirinhas, urbanas, periféricas e entre outras. E a cada novo desastre, evidencia lacunas históricas de prevenção, desigualdade no acesso à proteção e fragilidade na reparação. Nesse sentido, é fundamental destacar o relatório recentemente publicado pela REDESCA, Relatoria Especial da Comissão Interamericana de Direitos Humanos sobre as enchentes no Rio Grande do Sul. O documento afirma que, além dos impactos sobre populações já marginalizadas, há uma ampliação do círculo da vulnerabilidade, atingindo pescadores, catadores de material reciclável, agricultores familiares e comunidades urbanas. A REDESCA recomenda, entre outras medidas, a criação de mecanismos de monitoramento com transparência e participação efetiva das comunidades, da academia, das instituições de justiça e da sociedade civil organizada. Essas recomendações ecoam o que vivenciamos na Defensoria diariamente: a urgência de integrar a justiça climática às políticas públicas e ao nosso próprio fazer institucional, com escuta ativa, base científica e compromisso com a transformação. Agradeço aqui a presença do engenheiro Dr. Pedro Camarinha, referência no tema, e o Dr. Ivan Maglio, coordenador técnico deste curso, cuja trajetória une ciência, planejamento e justiça social. Que este curso nos inspire a pensar e agir com profundidade, estratégia, coragem e convicção. Muito obrigada. Bom, eu vou só
reiterar a minha apresentação do Pedro Camarinha, né, que tivemos a oportunidade já de fazer um outro curso com 80 gestores da Bacia do Alto Tietê. Isso foi uma programação da CETESB, que também fez no Rio, na Baixada Santista, formação de gestores municipais para trabalhar com o tema. E foi muito bacana, a gente gostou muito, porque não era apenas também não é como a gente pretende que essa não seja, não é apenas uma discussão técnica, mas é um aprendizado conjunto. E, no caso lá, a gente chegou com esses 80 gestores a 8 projetos que eles agora têm para fazer nos seus territórios. Então, lá, como são prefeituras e gestores locais, eles escolheram os seus problemas, a gente subsidiou e eles vão executar. Aqui, a gente acha importantíssimo isso que a Thalita colocou, né, que procedimentos, jurisprudências, formas de apoiar as comunidades afetadas, os vulneráveis, emerja, né, dessas nossas discussões, porque eu acho que aí é que está a situação, né? Se a gente não consegue mudar o sistema, o status quo em geral, a gente, pelo menos, tem que trabalhar no sentido de proteger e defender os mais vulneráveis. Então, é um pouco o nosso pedido aqui para o Pedro, né, que ele apresente o quadro aí da situação, que ele tanto conhece, estuda e vem trabalhando para melhorar o sistema nacional de operação de defesa civil pelo CEMADEM. Ele também está fazendo uma experiência que eu acho que ele pode depois falar, em Santa Catarina, né, uma experiência de gestão e de gerenciamento de risco e pós-risco, com aprendizados novos, com questões novas, para ser um case reaplicável no país. Então, ele tem aí uma série de coisas, tanto no planejamento, no entendimento de como ocorrem as emergências, e depois na operação, no acompanhamento. Então, Pedro, tenho a palavra aí para a sua apresentação. Muito obrigado por ter vindo. Obrigado, primeiramente, pelo convite e pelas palavras. É uma satisfação realmente enorme de estar aqui, podendo compartilhar um pouco desse conhecimento com vocês. Felizmente, eu tive, né, algumas oportunidades bem interessantes que eu pude contribuir, especialmente a Conferência das Partes, ajudando o Itamaraty nessas questões técnicas, para a gente entender na prática mesmo como acontecem essas discussões sobre adaptação, que elementos são fundamentais para fazer esse entendimento. Mas, especificamente, sobre o curso aqui, eu acho é um tema que eu gosto bastante e me interesso bastante, porque eu fiz parte, inclusive, de uma discussão que teve depois do caso de São Sebastião. Não sei nem se o Ivan sabe, mas eu tive que, numa oitiva na Lesp, representar o CEMADEM sobre o que foi uma CPI das encostas, não sei se vocês acompanharam, onde foi necessário várias instituições explicarem qual foi a sua atuação durante aquele evento especificamente, para que pudesse ter um entendimento de, bom, o que falhou, né, tem alguém que pode ser responsabilizado. E, naquela situação, eu ali, né, passando esses depoimentos, eu vi que tudo seria muito mais fácil se, anteriormente, a gente tivesse, né, esse conhecimento já passado, né, para os deputados que ali estavam, que esses esclarecimentos sobre questões de justiça climática fossem muito mais claros do que só olhar, por exemplo, para a chuva ou, eventualmente, para instituições de monitoramento e alerta, que é onde eu trabalho, né? Muitas vezes é colocado uma carga muito grande, a gente acha que sistemas de alertas, se falharam, são os grandes responsáveis por uma eventual catástrofe, mas não. Essa é uma das mensagens que talvez eu consiga passar aqui. Sistemas de alertas são a última ferramenta que a gente espera a vir funcionar quando todas as outras ações de gestão de risco, né, falharam, né? Isso passa desde o planejamento urbano, por diminuição de desigualdades, assim por diante. Quando tudo isso falhou, aí sim você deveria utilizar um sistema de alerta para, quem sabe, né, conseguir mitigar os impactos, mas normalmente não é essa lógica que a gente vê aqui no Brasil, né?
Então, esse entendimento de uma visão ampla sobre quais são as reais causas dessa problemática como um todo, entender eventuais responsáveis por isso, né, e saber atuar em como mudar esse cenário é fundamental. E se a gente não tem essa visão sistêmica, que é outro ponto que eu gostaria de abordar com vocês hoje, fica muito difícil. Até porque, do ponto de vista midiático, e muitas vezes aqui no Brasil, a repercussão dramática após esses eventos, dá sempre a entender que o grande vilão é o clima, que é, sim, um dos grandes vilões. A gente tem a questão das mudanças climáticas deixando muito claro, né, como esses eventos têm aumentado, mas, na verdade, o clima vem para explicitar uma série de outros problemas que já existem, né? Existem historicamente aqui no Brasil, que está enraizado em nosso modelo de desenvolvimento econômico, enfim, e por aí vai. Então, eu agradeço a oportunidade de estar conversando aqui com vocês hoje, para que, né, juntos a gente vá conseguindo mudar essa realidade que passa por que a gente chama, né, hoje de litigância climática, né? Sem ter vocês, né, a favor, entendendo essa complexidade toda, para que a gente possa mudar essa realidade, seria realmente muito difícil a gente conseguir evoluir como sociedade e encarar um cenário tão desafiador que nós temos aqui no Brasil. Então, eu agradeço e espero que, ao longo desses dias, vocês aprendam muito com os colegas. Tive a felicidade de participar de outra capacitação, foi super produtivo, e estou à disposição também depois para conversar, que a gente não vai ter tempo para falar tudo que eu gostaria, né? Acho que são 45 minutos, mas depois a gente também tem um tempinho para conversar um pouco mais, se vocês assim desejarem. Tá? Obrigado. Eu tenho um passador? Acho que vai ficar mais fácil. Não? Então, você vai dando... Bom, então, só para... tem uma coisinha ali que acho que o Ivan que mencionou, eu não sou coordenador da operação e modelagem do CEMADEM. Eu trabalho na coordenação de operação e modelagem. Estou num processo de transição para vice-direção do centro. E lá eu trabalho mandando alertas. Hoje minha função é enviar, mandar alertas, mas trabalho com pesquisas relacionadas a sistemas de alerta, do ponto de vista tecnológico, e tenho bastante experiência na parte de mudança climática, sobretudo para esses planos, né, planos nacionais, estaduais, planos municipais. Também trabalhei com o Ivan lá em Santos, onde a gente fez um plano bem legal de ação climática. E a ideia hoje é compartilhar com vocês um pouquinho, né, desses elementos que são fundamentais para a gente entender o problema como um todo. Então, eu vou falar aqui, na verdade, mais da lógica por detrás do entendimento que a gente precisa ter para falar sobre emergência climática, né? O assunto da emergência ele vai vir quase que automaticamente quando a gente entende onde que nós estamos inseridos atualmente, né? Bom, não vou nem ficar mostrando muitos gráficos, né? O tempo é curto, mas acho que todo mundo sabe que nós estamos aí alcançando, ano após ano, especialmente os últimos 3 anos, recordes de temperatura global. Nós estamos aí com uma anomalia de quase 1,3 graus Celsius acima do que era nos níveis pré-revolução industrial, né? E nós temos um limite ali, mais ou menos, de 1,5 graus Celsius, que era algo que nós não gostaríamos de chegar, que foi aquilo que o Acordo de Paris tratou, mas que já é hoje certo que nós vamos chegar. Só não sabemos quando. Inclusive, parece que nós estamos com o acelerador, né, apertando o acelerador. Nos últimos anos, o aquecimento foi bem anômalo e a gente, ainda na ciência, está tentando explicar o porquê desse aquecimento, que era para acontecer, talvez, daqui a uns 10 anos. Então, aquele cenário que já era ruim, parece que está ficando cada vez pior, ainda que existam alguns esforços globais para a gente sanar isso, né? Então, muito acentuado esse aumento a partir aí de década de 90, principalmente, né? E as mudanças são tão grandes, mas tão grandes do ponto de vista da química da atmosfera, junto com outros elementos, né, que eu vou mostrar aqui em sequência, que a gente já pode configurar o tempo que nós estamos vivendo, inclusive, como uma era geológica, né? Se a gente pega dados da paleoclimatologia, também não vou me aprofundar tanto, mas a gente olha para pelo menos 100, 150 mil anos atrás, e tem como a gente fazer isso, né? Através de testemunhos de gelo, a gente consegue fazer avaliações da química da água, né, que foi depositada, e várias pessoas, principalmente, fora animais e ecossistemas, vão ser prejudicados. Inclusive, tem alguns estudos que mostram que o tipo de desastre no Brasil que mais mata não é deslizamento de terra, como os dados oficiais indicam, né? Seriam as ondas de calor.
é que não tem como a gente atribuir essa causalidade de forma tão explícita quanto é com uma enxurrada, com um deslizamento, né? Que a gente sabe que a pessoa morreu daquilo. Mas quando você faz as análises de anomalias de óbitos em períodos de ondas de calor, tem alguns estudos que mostram mais de 40 mil mortes nas últimas décadas aqui no Brasil, por conta de problemas cardiorrespiratórios acentuados que levaram a óbito nessas situações. E, particularmente, eu acredito que sim. Todo mundo que deve ter um avô, uma avó, né, sabe como é difícil dias de calor. Minha avó vê notícias, por exemplo, de ondas de calor, fica desesperada, porque se você não tiver ali um ar-condicionado, uma hidratação boa, tudo, essas pessoas realmente sofrem muito. E, enfim, é uma das formas que a gente tem para avaliar essa questão da problemática da emergência climática, né? Um outro dado é sobre as chuvas. Aqui são os dias mais chuvosos são medidos no ano, é medido por essa métrica que chama RX1Day, né? E quando a gente avalia o quanto de chuva está aumentando nesses dias recordes, né, anualmente, também o Brasil se destaca. Só o Brasil, uma parte da Austrália, tem o aumento desses recordes de chuvas que acontecem em um dia. Ou seja, as chuvas estão ficando muito intensas no Brasil, especialmente na porção aqui do Sudeste para baixo, isso aumentando de forma muito acentuada década a década. E esses valores que aparecem aqui são médias, tá? Lembrando que a gente fizer o cálculo aqui, a gente vai ver que, bom, um evento extremo que era de 100 milímetros no dia, recorde, né, no ano, passou a ser 140. 140 passou a 180, né? E muitas vezes isso não traz a percepção da gente do que aquilo está causando. Mas, como eu disse, tanto a atmosfera como alguns processos físicos, como o deslizamento de terra, quando a gente chove um pouquinho mais, aquilo acontece, o impacto é exponencial. Então, por detrás desses dados de chuva, tem uma série de dados de impactos, né, que vão mostrando por que isso é preocupante. Vou dar uma acelerada, porque tem muitos dados aqui para mostrar, mas aqui, o quanto o Brasil está aquecendo mais, como disse para vocês, tem regiões, principalmente no semiárido do Brasil, que a temperatura tem ficado muito maior do que o normal, batendo 3 graus Celsius, mais ou menos. Aqui, a anomalia de chuva, em amarelo e vermelho, onde está reduzindo a chuva anual, mas isso não significa que os eventos extremos estejam diminuindo, pelo contrário. Muitas vezes chove menos no ano, mas quando chove, chove concentrado e bate recorde, né? Então, boa parte do país está sofrendo com essa redução também. E se a gente for olhar algumas capitais, né, olhando eventos extremos específicos, né, dias acima, por exemplo, de 80 milímetros, dias acima de 100 milímetros, que causam vários problemas aqui em São Paulo, a gente tem medido que isso está aumentando, e muito, principalmente nas 2 últimas décadas. E eu trabalhando no CEMADEM, olhando todos os dias para a tela do computador, vendo o quanto chove nos municípios pelo Brasil, os últimos 3, 4 anos isso aumentou ainda mais. Coisas que aconteciam numa década ou 15 anos aconteceram em 3, 4 anos, de uma maneira muito acentuada e alcançando, como vocês sabem, né, principalmente alguns eventos que ficaram mais famosos pela mídia, como o de São Sebastião, do Rio Grande do Sul, alcançando valores sem precedentes. Aí, nos últimos 100 anos, nunca foi registrado chuvas dessa maneira. E aqui tudo que eu mostrei, passado, tá? Até não quis colocar muitas coisas do futuro aqui para vocês, para a gente fazer essa contextualização. Quando a gente olha para o futuro, o cenário é de continuar, né, esse aumento. Inclusive, quanto maior for o aquecimento global, mais acentuado vão ser essas mudanças, tanto em temperatura quanto de precipitação. Então, se nós atingimos 1,5 graus Celsius, é aquele resultado, né? Cores em marrom, laranja, decréscimo aqui no caso, esse é de precipitação. Decréscimo de precipitação, tons azul, o aumento de chuva anual, e vocês vão vendo como é que isso vai ficando acentuado, se o planeta vai ficando mais quente que essa situação. Aí você pode pensar, mas tem lugares no mundo em que vai chover mais, não é tão problema assim, talvez seja algo bom. Se vocês forem olhar, são regiões onde são desertos, né? Não tem muita vantagem, não existem oportunidades associadas muitas vezes a isso, fora que, em alguns casos, essa chuva aumenta, ela causa impactos que a gente nem imagina. Não sei se vocês viram, acho que ano passado, teve uma chuva em Dubai de 80 milímetros, que em São Paulo tem 10 vezes por ano, né? Causou um estrago absurdo, porque é uma região totalmente árida, os sistemas todos foram projetados para volumes muito menores, e chover 80 milímetros lá é algo que causa muito impacto. Então, também tem impactos associados a isso. Aqui a questão de como a umidade do solo pode variar se nós aumentarmos aí a temperatura em 4 graus Celsius, que, enfim, a gente estima que seja para o final do século, mas vejam como tem uma redução acentuada em boa parte aqui do Brasil e em cima da Amazônia, o que nos leva a crer que a Amazônia pode deixar de ser como a gente conhece. Inclusive, tem uma hipótese do professor Carlos Nobre da savanização da Amazônia, que já tem se comprovado em algumas regiões.
de que as condições climáticas, né, de umidade do solo favorecem outro tipo de ecossistema que, claro, não vai mudar assim, em algumas décadas, mas que faz essa reversão que é praticamente impossível depois, na nossa escala de tempo, isso ser revertido, né, para o que a gente conhecia, fora que isso impacta diretamente na produção de alimentos, né? Então, aqui em vermelho, redução da produção de alimentos com um planeta 3 graus mais quentes, né? No Brasil, como um todo, vocês veem que essa produção de alimentos tende a ser realmente muito reduzida. Claro, se não nos adaptarmos, isso mantidas as condições que a gente conhece hoje, mas é uma aposta muito cara, fora que a gente sabe que, mesmo que haja essa adaptação, normalmente quem é que se adapta? Quem tem mais recurso, quem mais tem tecnologia. E aqueles produtores, né, que fazem o tipo de agricultura familiar, que boa parte dessa região do Brasil, que está super em vermelho ali, utilizam-se disso, né, de agricultura de subsistência, vão ser severamente impactados porque não têm acesso a esses recursos, né? Então, muitas vezes a gente vê que a gente já passou por desafios no passado, conseguiremos passar por esse desafio. Quem conseguiremos? Né? Quem? Né? A gente sabe que são alguns grupos e nem todos vão conseguir se adaptar e vão ser severamente impactados. E preciso trazer para vocês essa questão dos pontos de não retorno. Já ouviram falar desses pontos de não retorno? Falei aqui da Amazônia, mas existem vários outros pontos de não retorno, e esses daí são só os principais, que são pontos que, se a gente chegar, como eu disse para vocês, aqui isso aqui mostra, basicamente, como funciona, né? A gente precisa de uma energia muito grande para levar essa bolinha para essa posição aqui. Uma vez que você chega lá em cima, você dá um peteleco, ela cai para um outro sistema onde essas forças regem de outra maneira, e você não consegue, ou vai demandar de muito tempo, muito esforço para retornar para aquele ponto anterior. Essa descidinha está até só para uma ilustração, porque, na verdade, essa descidinha, às vezes, que vai muito lá para baixo, ao ponto que o esforço necessário para você voltar para a condição anterior é muito maior. Isso significa que o clima demandaria de muito tempo para regenerar isso, se é que ele não atinge um estado diferente de normalidade. Então, a gente tem a questão do permafrost, lá na parte da Sibéria, que são camadas de gelo congeladas, que tem uma matéria orgânica muito grande nele, que, se isso é descoberto, metano, é uma bomba de metano. Aquilo vem para a atmosfera, intensifica ainda mais o aquecimento global, que pode favorecer o derretimento do gelo no Ártico, que vai mudar as correntes marítimas, que acelera uma série de outros processos, inclusive aqui no Brasil, favorecendo um clima mais seco, que propicia queimas na Amazônia e assim por diante, né? Então, nós estamos beirando algum desses tipping points, né? Um dos mais preocupantes é esse que está aqui no meio, circulação do Atlântico mais lenta. Ninguém sabe ao certo ainda os impactos disso. Alguns deles são conhecidos, mas a questão de fluxos migratórios, de aumento abrupto de temperatura em algumas partes do globo, como principalmente aqui no Golfo do México, o que favorece furacões e assim por diante, são conhecidos, e tem um impacto muito grande aqui no Brasil, porque isso muda completamente como que o fluxo de umidade, de ventos alísios entram aqui no Brasil, que abastecem boa parte, né, da Amazônia e chegam até o sul e sudeste do Brasil. Isso pode ser completamente alterado. E aqui a gente começa a falar das questões de justiça climática, né? De uma forma sutil, por enquanto, depois eu me aprofundo mais, porque uma pessoa que nasceu lá em 1850, 1900, no começo do século, né, presenciava um evento extremo, por exemplo, de temperatura, com um tempo de recorrência de 50 anos, uma vez na vida, né? Às vezes duas, dependendo de quando ela nasceu. Conforme isso tem passado, nós estamos mais ou menos aqui, hoje em dia, essa mesma pessoa vivencia quase 9 vezes. E, nas próximas décadas, né, se não tratarmos, né, dessa questão climática, essa mesma pessoa pode experienciar 40 vezes durante a sua vida. Aliás, 40 vezes em 50 anos aqui, né, mais ou menos. Ou seja, nas tomadas de decisão, hoje em dia, quando a gente fala de que diversos grupos, né, não só étnicos e de diferentes classes precisam participar, mas também de faixas etárias, né? A gente vê hoje muitos jovens, porque, na verdade, são eles que tendem a sofrer mais do que isso, do que aqueles que ainda estão por aqui. Esse gráfico mostra bem isso, né? Como que pessoas que nasceram em 1950 vivenciam, né, essas intensificações dos eventos extremos, sendo que a tendência para aqueles que envelhecerão mais para o final do século tendem a ter que vivenciar isso de uma maneira muito mais frequente e contundente, principalmente quando a gente sabe que essas pessoas têm um nível de vulnerabilidade socioeconômica muito alto, né? Então, até aqui eu falei das mudanças do clima pelas mudanças do clima, né? Mas o que elas causam em si, coloquei aqui os efeitos delas, são conceitos diferentes, né? São outras coisas. Então, a gente tem aumento de temperatura, variação da precipitação, mas isso tende a causar
ondas de calor, tempestades, mais secas, elevação do nível do mar, perda de biodiversidade, insegurança alimentar, exposição a doenças e, consequentemente, em alguns casos, pobreza acentuada em migração. Então, esses são os efeitos. E aqui a parte da conversa de hoje que eu gostaria da gente se focar bastante, que os colegas vão se aprofundar bastante nos próximos dias, que é no conceito de risco, né? Porque risco, quando a gente fala de risco associado... Vou falar de desastres, que é mais fácil, né, dos impactos socioambientais, né? Como eu disse no começo, é muito comum a gente olhar para o clima como um grande vilão. Mas, dentro dessa ótica do risco, esse aqui é um conceito, uma estrutura conceitual que o IPCC promove, aliás, isso que já está diferente, eu vou mostrar para vocês. Isso é uma conjunção das ameaças, das vulnerabilidades e da exposição. Então, se você tem ameaças aqui que eu falo, são as tempestades, os deslizamentos, as inundações, as secas, né? Então, isso daqui está aumentando, como eu mostrei para vocês, né? E a vulnerabilidade e exposição? Se a gente tem, por exemplo, uma chuva muito forte acontecendo em uma região inabitada, não tem exposição, você não tem risco, nesse caso, tratando-se aqui de impactos socioambientais. E se, por acaso, você tem pessoas que lá estão e elas têm um nível muito reduzido de vulnerabilidade, se elas são preparadas para sair dali, se elas têm casas reforçadas, planos de saúde, enfim, se ela tem várias questões associadas, elas são pouco vulneráveis, ainda que elas estejam expostas, o seu risco é muito pequeno. O que significa esse risco pequeno? Significa que a média do impacto que ela vai sofrer ao longo do tempo é muito pequeno. Então, uma forma da gente pensar de risco, quando isso ficar complexo, risco pode ser entendido como a média do impacto ao longo do tempo. Então, isso daqui é muito importante da gente estar sempre olhando, sempre reforçando, porque os impactos não acontecem somente por conta do clima. A questão é, que vulnerabilidades são essas? Onde elas se manifestam mais? Né? E também a exposição. Lembrando que estar exposto, estar morando numa área de risco, por exemplo, não é algo meramente aleatório. A pessoa não brotou ali. Né? Existe uma explicação por detrás, são estes fatores que a gente tem que olhar. E, claro, do lado de lá, né, dessa equação, a gente tem o clima, tem a sua variabilidade natural, tem coisas que a gente não tem como mudar, a gente sabe como o clima funciona, mas a gente tem essas mudanças antropogênicas, conforme eu mostrei para vocês, muito causado por conta das emissões de gases de efeito estufa. E, do lado de cá, o que vai representar, né, o aumento ou diminuição da vulnerabilidade da exposição são as trajetórias socioeconômicas, são as políticas públicas, são a governança de políticas, né, que tratam dessas dimensões, ainda que muitas vezes de maneira indireta. Então, quando eu falo, por exemplo, de redução de desigualdade social, querendo ou não, estamos falando de redução de vulnerabilidade também, e assim por diante, e nós vamos explorar isso, não só aqui, mas nas aulas ali depois. E ali, na verdade, essa estrutura conceitual ela vai evoluindo ao longo do tempo. Era bem diferente quando eu comecei a estudar, até os nomes eram diferentes lá em 2011, isso foi mudando, e hoje o PCC apresenta essa dimensão adicional, que é de respostas, né, ou de capacidades, porque, embora isso esteja, de alguma maneira, dentro da vulnerabilidade, quando eu vou mostrar para vocês, porque, além das questões intrínsecas do indivíduo, quando estão submetidos a serem impactados, né, a capacidade das instituições em responder, logo depois que aquilo acontece, também é um fator mandatório para a gente entender se esse risco é acentuado ou não. Nessas respostas aqui entram, por exemplo, os sistemas de alertas, como eu mencionei para vocês, mas não só o sistema de alerta, aquilo que acontece depois que o impacto já está ali. A gente viu no Rio Grande do Sul uma série de impactos que aconteceram, não foi nem decorrente das inundações, teve muitos impactos em decorrência disso, mas tivemos questões relacionadas à segurança pública, a gente teve meio que um caos, fiz um estudo avaliando lá, assim, não vou dizer caos por conta que seria um desrespeito com as instituições que trabalharam, porque foi um cenário tão absurdo e ameaças que apareceram, talvez de forma inesperada, que realmente a gente teve um problema ali de assaltos acontecendo nas casas, furtos, problemas de abusos nos abrigos, uma série de questões assim que não havia um planejamento específico para isso. Então, como essa resposta é feita mesmo depois do impacto, é importante porque isso acentua e cria novos impactos que, às vezes, nem passam pela nossa cabeça e a gente precisa estar se antecipando a isso, principalmente olhando para as experiências do passado, que a gente tem condições de saber muito disso, se não aconteceu no nosso país, existem muitas experiências na literatura e também no conhecimento técnico de outros países, né? Então, assim, uma forma para a gente lembrar, risco é sempre a probabilidade de um evento acontecer, isso para qualquer área, tá?
versus as consequências. Isso aqui pode ser do ponto de vista econômico, pode ser na saúde, mas especialmente que a gente está falando, né, de eventos relacionados ao clima. Então, se a gente puder quantificar isso, a escala de clima, qual a frequência que uma chuva que causa deslizamentos acontece, versus a quantidade de pessoas que moram em uma determinada região, e quantificar essa vulnerabilidade, a gente consegue estimar, de alguma maneira, o tal impacto médio ao longo do tempo esperado, né, que essas populações vão sofrer. E, mais do que meramente calcular, é você entender os contrastes que existem, né, entre os setores avaliados, entre os bairros, as populações, os municípios, para você poder identificar prioridades e, consequentemente, se em algum caso for necessário, responsabilizar por que aquela consequência está tão exacerbada. Essas pessoas estão morando ali porque elas querem, elas podem morar ali, haveria alguma maneira do Estado intervir, ou pelo menos de mitigar, né, a exposição ao perigo que mora ali atrás, né? Então, de uma maneira um pouquinho mais técnica, a gente coloca, né, a probabilidade da ameaça, do hazard, naquela parte da equação, e se aquilo não acontecer, o impacto não acontece, e aqui o impacto potencial. E esse impacto potencial, o que ele é? Como disse ali antes, é o cruzamento, perdão, não é esse slide, exposição, vulnerabilidades e capacidades, né? E só para deixar claro, ali eu estou falando de riscos climáticos, existem 3 categorias de risco climático. Eu estou falando especialmente aqui de riscos físicos, que a gente chama. Riscos físicos e operacionais, em alguns casos, que não vou falar aqui sobre hoje, né? Então, quando está falando aquele impacto médio ao longo do tempo, é desses riscos físicos. Mas hoje, a gente ouve falar também de riscos de transição, de algumas empresas que precisam se adaptar, sejam mudando sua matriz energética, os seus processos, não só para a questão climática, mas também questões de outros parâmetros importantes do ponto de vista ambiental, mas aqui entra os riscos de responsabilidade, que eu acredito ser de interesse de vocês, né, que a parte de litigância climática entra aqui, seja para, né, você responsabilizar ou buscar compensações de terceiros, nessa parte da intensificação das mudanças climáticas. Existem algumas ações fora do país tentando mostrar como algumas empresas petrolíferas ou apoiadores são responsáveis por conta dessa questão dos eventos extremos, atribuindo muito claramente as mudanças climáticas antropogênicas como causa desses eventos, o que é muito difícil ainda hoje em dia, mas tem alguns casos em que isso tem avançado. Ou aqui embaixo, né, de quando você tem esse risco minimamente mensurado, essas questões que eu mostrei para vocês, de exposição, de vulnerabilidade, e houve uma inação por parte de empresas ou do Estado sobre esse cenário, que é conhecido. Então, aqui eu vou estar falando disso, mas essas coisas se conectam. Se conseguimos entender como essas dimensões são esclarecidas e podem ser quantificadas e como acessá-las, que eu acho que é um dos objetivos principais do curso, portanto, a gente consegue entender como é que isso se torna um risco de responsabilidade para diferentes atores, né? Não vou falar sobre as definições, eu acho que todo mundo já entendeu um pouquinho o que é o nível de exposição, né, quantidade de pessoas ou de infraestruturas que estão no determinado local. As vulnerabilidades podem ser divididas em 2 outras dimensões, como eu disse, né, sobre as capacidades e a sensibilidade. Tem a ver com quão sensível é uma pessoa, um grupo, né, uma comunidade perante aquele impacto quando ele se manifesta. E tudo isso, né, para a gente poder entender qual é o maior ou menor o risco, tem a ver com a chance daquela ameaça se materializar. Porque uma coisa eu estou falando, por exemplo, de pessoas que moram em encostas, aqui no litoral norte de São Paulo, onde a frequência com que essa ameaça acontece é 5 vezes por ano. Outra coisa é eu pegar pessoas que moram numa encosta lá em Goiás. Elas estão morando em chamadas áreas de risco, mas a probabilidade de uma chuva causar um deslizamento lá é muito menor do que aqui. Então, também, até para a gente entender níveis de prioridades, né, essas coisas precisam ser quantificadas. E o que traz essa nuance, né, do mais provável ou menos provável é o cálculo disso daí, né, que é a bendita probabilidade. E aqui, né, entrando para um caso mais específico de São Sebastião, para a gente entender um pouquinho desses conceitos, isso daqui faz parte de um artigo que a gente está escrevendo. Isso daqui é a espacialização, tá? Não sei se todo mundo conhece. Ilhabela está aqui, aqui é São Sebastião, Costa Sul, aqui é Bertioga, né? Aqui para cima os municípios acima aqui do Vale do Paraíba e também do Planalto. E o que está em branco e cinza aqui são os locais onde mais choveu. Imagens de radar utilizadas, radares meteorológicos, a gente fez uma espacialização, alguns ajustes que não vem ao caso. Mas São Sebastião está aqui, tá? O epicentro, a chuva
maior registrada na história do Brasil como noticiado não foi em São Sebastião, foi em Bertioga. Poucas pessoas se atentam a esse fato, né? Tudo bem que foram poucos milímetros de diferença, mas o epicentro foi ali. A faixa, inclusive, onde choveu mais, foi em Bertioga. Alguém se lembra de algum impacto referido a Bertioga, quando a gente fala desse evento? Alguém tem casa em Bertioga aqui? Vocês têm casa em Bertioga? Então, é diferente o cenário que é construído, o cenário de risco, lá de São Sebastião. Então, por exemplo, tem esse condomínio que é famoso. Não é lá, não, né? Não. É só para ilustrar, não é exatamente aqui que foi o maior chuva, mas ali também choveu absurdamente. Mas é um cenário completamente distinto do que a gente vê em muitos bairros de São Sebastião, principalmente esses que estão mais próximos da Serra do Mar, né? São condomínios que existe uma infraestrutura que foi planejada, estão em áreas planas, diferente de, né, próximos aos deslizamentos, que são eventos mais súbitos, né? E a gente vê, foi afetado, foi bastante afetado, só que não causou morte, né? Você tem ali uma estrutura que permitiam essas pessoas, eventualmente, a saírem, não se deslocar, ou que se moravam ali, mas não, muitas pessoas não moram nesses lugares, são lugares de veraneio, né? Elas poderiam sair, tinham como se preparar um pouco melhor. Se tivesse um tipo de impacto como que teve, foi perdas de carros, bem físicos, né, que sim tem o seu valor, mas é muito diferente do que a gente viu em São Sebastião. Então, ainda que a ameaça, né, do ponto de vista só da chuva, tenha sido muito alta, né, o processo ali ele não conseguiria causar muitos impactos, dado as infraestruturas que existiam ali. Quando a gente olha para São Sebastião, a Vila do Saí, que está aqui, é diferente. Essas pessoas estavam morando, aqui tinham algumas casas, tá? Estavam morando debaixo, realmente, de onde estava a ameaça propriamente dita, né? Era uma encosta, na verdade, várias encostas, onde sabe que tem um nível de suscetibilidade significativo, ainda que seja mata nativa. A gente sabe que, para chuvas extremas, e a região de São Sebastião, como eu vou mostrar para vocês, é conhecida como uma das regiões do Brasil. Aliás, a região do Brasil onde existe a maior chance de eventos muito volumosos e intensos, isso poderia se movimentar, né? E aí não é só aquela região, né, que é a Vila do Saí, ali tem centenas, né, de deslizamentos por toda a região, afetando as estradas, alguns locais onde não causaram óbitos, mas que destruíram muitas casas, famílias que tiveram que se deslocar e tudo mais, né? Então, eu trouxe isso para começar a ilustrar que, às vezes, a mesma ameaça, né, do ponto de vista da chuva, mas, às vezes, se tivessem causados o mesmo nível, né, de água atingido um condomínio e atingido aquelas populações, o quanto elas são impactadas é completamente distintos entre si, que é aí onde entra o que a gente está falando da justiça climática, né, a gente pensar sobre esse olhar. E aqui eu vou trazer um exemplo, não tem nada a ver com o que a gente está falando aqui agora, para ilustrar o porquê que é importante a gente ter essa visão sistêmica, né, da gente amarrar os pontos em que explicam, né, esses fatores que estão por detrás do que a gente chama aqui do risco climático, para poder pensar em adaptação. Alguém já ouviu falar dessa operação, Cat Drop? Não? Não tem nada a ver com o clima, tá? Mas isso aqui ilustra muito bem, isso daqui aconteceu real. Nos anos 50, tinha essa população do povo Dayak, que mora lá na ilha de Bornéu, estavam passando por um surto de malária. Muitas famílias já tinham perdido seus entes e aquilo continuava a se proliferar. Eles pediram ajuda para a Organização Mundial da Saúde, né, que eles estavam precisando de alguma intervenção, porque pessoas estavam morrendo e eles poderiam sucumbir enquanto um povoado, né? E a Organização Mundial da Saúde, rapidamente, bom, temos uma solução, enviar, né, uma força-tarefa para ir para espalhar DDT, que é um inseticida muito conhecido, vocês devem conhecer, mas muito potente, para poder matar os mosquitos da malária logo e vocês conseguirem controlar isso. E assim foi, espalhar o DDT, mataram os mosquitos que causam malária. Mas mataram muitas outras coisas também. Uma das coisas que mataram foi uma vespa que come uma outra larvinha que se alimenta do material que eles usam para fazer o telhado de suas casas. Se matou as vespas, proliferou as larvas. Consequentemente, começaram a cair os telhados dessas casas, começaram a ficar expostas. Esse aqui é o tipo da habitação deles é esse aqui, para vocês entenderem, né, utilizando dessa palha. E não foi só esse o problema. Baratas e outros insetos começaram a morrer e ficaram infectados com o DDT, que é um elemento que fica no corpo dos insetos por um tempo. E um desses animais é um tipo de lagartixa que tem por lá, que, ao comer esses insetos que estavam contaminados, também ficaram contaminados. E tinham muitos gatos na região desse povo Dayak, que comeram esses lagartixas e começaram a morrer.
E com os gatos morrendo, adivinhe, os ratos proliferaram. E aqui sim teve um grande problema com eles, que aí teve o tifo urbano, né? Começou a se propagar, causou um problema muito grande, fora que a destruição dos estoques de grãos, que eram basicamente o meio principal deles se alimentarem por ali. Aí foi o grande problema, porque, né, esse efeito em cascata levou a essa situação e eles, obviamente, desesperados, tiveram que acionar de novo a Organização Mundial da Saúde, que então teve a brilhante ideia de mandar gatos de paraquedas, e é por isso que chama Operação Cat Drop. Isso não é mentira, tá, pessoal? Eu até coloquei aqui para as pessoas verem. Isso é verdade, tem artigos documentando isso. Eles enviaram alguns containers com gatos, chegando lá para esses gatos comerem os ratos. Tem uma divergência sobre a quantidade, mas, se vocês forem ler aqui, tem alguns que dizem que foram centenas de gatos, outros dizem que foram mais de milhares de gatos soltos para poder conter essa quantidade de ratos que estavam causando isso lá. Isso aqui é usado de forma proposital para a gente ver de forma contundente como é que a nossa visão, nossa percepção sobre alguns tipos de riscos, né, pode ser enviesada, e se essa medida, né, tomada não for cuidadosa, uma série de outros problemas podem acontecer, né? E aí a pergunta que fica é, né, a gente olhando para alguns dessas fotos, né, dessas tragédias que aconteceram recentemente, aqui São Sebastião, Jabotão dos Guararapes, Rio Grande do Sul ano passado, isso daqui nessa chuva que teve esse ano aqui em São Paulo, que todo mundo deve lembrar do beco do Batman ali subindo, carros arrastados, né? Será que a gente consegue entender todos os outros fatores explicativos que levaram a isso daqui? E se a gente tivesse que intervir, a gente conseguiria identificar onde, o que poderíamos fazer? Então, a ideia é realmente de provocar esse tipo de pensamento, né? Ah, foi uma chuva extrema, muito intensa, que causou essa enxurrada, que um monte de carros foi levado e foram perdidos, né? Foi a chuva. Mas foi a chuva mesmo? O prefeito falou que nada poderia ser feito. Eu fiz um post no LinkedIn que depois tive até que fazer uma matéria por causa da repercussão. A chuva foi, sim, acentuada, mas temos um monte de soluções que já estão sendo faladas há décadas que poderiam ter sido feitas para poder, pelo menos, mitigar a parte disso, né? E muitas vezes a gente vê o contrário. A gente vê coisas que favorecem a ocorrência desse tipo de impacto, para não falar tantas outras que poderiam estar associadas a isso daqui. Então, é importante a gente ter essa ideia do pensamento sistêmico, e, durante o curso, receberão elementos para que esse pensamento seja feito, para que a gente possa, portanto, ter uma melhor percepção de risco. Se não acontece, isso que está ilustrado aqui, que é uma frase assim, né, o pessoal usa, que a maioria das pessoas pensa dramaticamente, não quantitativamente, principalmente no calor do momento ou depois que acontece alguma coisa. Então, imagine uma situação como essa. Bomba vai explodir. Dependendo da minha forma de observar, o que acontece? Minha percepção de risco é, nossa, o problema é o pavio, né? Eu tenho que olhar para o pavio. E qual que é a minha gestão de risco? Vou tampar minha orelha. Vai explodir, está sanado o problema. E não é isso, né? Então, essa nossa percepção de riscos, não que vocês terão que quantificar isso no seu dia a dia, mas entender esses elementos relacionados para poder encontrar soluções ou favorecer, né, que essas soluções sejam perpetuadas, é o grande objetivo aqui. E, além de pensarmos drasticamente, né, dramaticamente, a gente não consegue olhar ainda para o futuro. É difícil, né? A ciência do clima não é tão clara para comunicar o que está por vir e como que a gente pode usar isso a nosso favor para, muitas vezes, não é cobrar que coisas novas sejam feitas, mas para endossar que coisas que a gente já conhece, que são necessárias, né, não estão sendo feitas. Então, na verdade, esse é o primeiro passo, a gente utilizar desses monte de resultados como justificativa para endossar aquilo que já é sabido e há décadas a gente não faz. Aí, aqui só um exemplo de um estudo que eu participei, que mostra um pouquinho da combinação da gente não só olhar para a chuva, né? Aqui se eu quisesse entender quais são as regiões mais críticas, os municípios mais críticos do estado de São Paulo, como é que eu faria, né, quando tratando-se de deslizamento de terra? Eu preciso colocar ali nessa conta uma parte relacionada à geografia, à suscetibilidade, né, dos diferentes municípios, a questão da quantidade de pessoas também morando nessas áreas de risco, né, a densidade populacional disso. Coloco um elemento também que é a chuva, que são as chuvas que podem causar, não é toda chuva que pode causar deslizamento, então tem como a gente quantificar isso. E misturando, né, vamos assim dizer, essas dimensões, a gente consegue criar um mapa que explicita isso. E na minha tese de doutorado, esse aqui não é da minha tese, já vou mostrar ela. Isso aqui é nos cenários futuros. A gente vê que, bom, hoje já temos um problema que todo mundo conhece e está aí sendo explicitado por conta dos impactos recentes. Mas, com o passar do tempo, com o aumento da temperatura global,
a tendência é que esses impactos aumentem muito e muitas vezes não é linear. Inclusive, boa parte do estado de São Paulo como um todo, essas chuvas potencialmente deflagradoras, no caso de deslizamentos, mas também enxurradas, tende a aumentar significativamente. Aqui não vou tratar muito do que são os cenários, porque os colegas vão falar disso melhor, mas lá na minha tese, em 2016, eu fiz esse mesmo estudo e criei um ranking dos municípios paulistas de qual é o município mais crítico relacionado a deslizamentos, seja pelo clima presente, mas principalmente o clima futuro. E o primeiro da lista estava aqui, São Sebastião. E aí, na defesa de tese, um dos professores, e foi uma maior discussão que teve na tese, foi, mas como é que São Sebastião está em primeiro, no presente e no futuro, se Caraguá, Santos, Guarujá têm muito mais impactos históricos, aí São Sebastião não teve? A minha resposta foi, talvez porque não aconteceu. Mas a gente tem evidências de que, em termos daquela ameaça, daquela probabilidade, ali é o lugar mais propício para um evento acontecer. E, se acontecer, o perfil das pessoas, a quantidade de pessoas morando em áreas extremamente suscetíveis é muito grande, ao passo que, se acontecer, mesmo que seja o impacto tende a ser muito maior. E aí fica naquela, não tem como provar, né, porque normalmente a gente faz validação olhando para trás. Então, hoje, a gente teria como mostrar que isso fazia sentido, não em totalidade, não estou dizendo que tem bola de cristal, até a pergunta que é, isso pode ser entendido como algo que preveu o desastre de 2023? Não, não é uma previsão, mas a gente traz elementos que mostram que, se eu tiver que tomar decisões, né, se eu tiver que juntar evidências sobre essa região, ela foi olhada com cuidado, não foi, a gente tem estudos na ciência mostrando isso dentro, inclusive, de um rigor científico por frameworks que são validados, não só aqui, mas como fora do país. Aqui, só para ilustrar, né? Bom, São Sebastião está ali, mas aí isso aqui significa muita coisa. Eu olhando aqui de longe, eu consigo entender todos aqueles, toda essa complexidade que tem associado a essa dinâmica que existe lá em São Sebastião. Não consigo. Ali é um trabalho feito numa escala específica, para, quem sabe, ajudar um governo estadual eventualmente a tomar uma decisão. Mas olha como isso se reflete, né, na realidade. São pequenas regiões. Se a gente for explorar a complexidade de elementos sociais, né, de características sociais, enfim, de uma série de fatores, é muito diferente. E diferentes estudos precisam ser associados para que a gente entenda essa problemática conforme desejado, né? Então, a gente tem produtos, né, e trabalhos em diferentes escalas para responder a diferentes coisas, mas, de forma alguma, quero dizer que aquilo previa, mas que a gente tinha elementos para poder favorecer uma série de mudanças que não foram feitas. Não só o meu estudo, tem outros estudos, com certeza, sim. E aí, né, a pergunta que fica, né, será que essa imagem reflete, né, o nível de exposição de vulnerabilidade por si só? Talvez, se a gente colocar as áreas de risco aqui, a gente vai saber onde essas pessoas estão, mas, sabendo onde elas estão, é suficiente? Que é a segunda pergunta, né? Não, não é suficiente, né? Para ajudar a trabalhar com isso, né, inclusive dentro de uma estrutura de causalidade, de causa e efeito das coisas, né, a gente utiliza, por exemplo, de um instrumento que é a cadeia de impactos, que o Ivan já mencionou, que vai ser uma das ferramentas apresentadas para vocês, que a gente, junto com vocês, ou, na verdade, com os atores, né, que estão nessas localidades, quando querem fazer um plano de adaptação ou de redução de riscos, né, a gente vai mapeando, fazendo uma sequência, primeiro dos processos físicos associados, acho que saiu, né, que no caso que é um exemplo de seca, né, como uma seca meteorológica se instaura, o que pode vir depois? Reduz a quantidade de água infiltrada no solo, que consequentemente reduz a quantidade dos reservatórios, né? Aí se transforma numa seca hidrológica. O que essa seca hidrológica pode acontecer? Pode causar impactos no abastecimento público. E a gente vai criando essa relação de causa e consequências e conectando isso, primeiro do ponto de vista dos impactos, mas depois se perguntando que tipo de vulnerabilidade pode estar associado, por exemplo, aqui no caso, né, a uma redução da quantidade de água infiltrada no solo. Além da questão climática, o que favorece isso? Bom, a gente sabe que muitas pastagens, quando degradadas, é um fator que acentua isso. Que tipo, no caso aqui na cor laranja, né, de capacidades podem diminuir esse problema, né? Então, se a gente não tiver o cumprimento do macrozonamento, por exemplo, urbano ou rural, isso vai ser propiciado, né? Então, a gente vai juntando esses elementos para poder entender a complexidade, né, associado a isso, esses impactos que a gente está tratando, para justamente encontrar soluções, né, e colocar prioridades perante elas até chegar a algo que pode ser, por exemplo, isso daqui, que foi desenvolvido na capacitação da bacia do Alto Tietê. Vocês vejam que a cadeia ela pode ser super complexa, né, que vai juntando vários elementos para poder explicar o que está relacionado com o quê. E aqui eu trago só um zoom. Esse daqui era para deslizamento de terra, tá, pessoal? Então, tem toda uma complexidade, uma vez que o impacto se manifesta, para a gente entender o que pode estar por detrás disso. Mas uma das partes
estavam no canto ali embaixo, é a questão, bom, todo mundo entende que a maioria dos impactos, principalmente quando a gente fala de perdas de vidas humanas, está associado necessariamente a ter pessoas morando em áreas de risco. Mas aí vem a pergunta, né? O que faz as pessoas estarem morando em áreas de risco? Se a gente for ler aqui, vou ler para vocês. Elas têm que estar ocupando áreas suscetíveis, que, por sua vez, podem se tornar mais suscetíveis ou não, dependendo de uma série de fatores de entorno. Elas podem estar indo para esse lugar por conta da elevada especulação imobiliária, que não permite elas ocuparem outros locais, processos de gentrificação, que, por sua vez, pode causar um êxodo rural ali para a busca de outras localidades. Quer dizer, o êxodo rural pode favorecer essa busca próxima a centros urbanos, que, num cenário como esse, vai levar as populações para as áreas de risco, falta de políticas habitacionais, o déficit habitacional e assim por diante. Então, veja que, para que existam pessoas morando nas chamadas áreas de risco, existe uma série de outros elementos que não foram sendo tratados, fora outros que estão adjacentes a isso, que foram propiciando até essas pessoas chegarem lá. E, estando lá, tem toda a questão de fiscalização, de obras de infraestrutura que poderiam conter, e, muitas vezes, essa área não ser uma área de risco que demanda que a pessoa saia dali, ela pode conviver com esse risco quando boa parte daquele vetor ameaça ele é diminuído, seja por uma obra de infraestrutura, seja por mecanismos de você colocar uma área esqueci o nome técnico, uma área que o movimento de massa pode acontecer, mas as pessoas não são impactadas, enfim, tem uma série de outras soluções. E, dentro dessa estrutura, acabam que as medidas de adaptação vão se conectando e depois pensam-se, né, em prioridades. E aqui, ainda para falar da questão das áreas de risco, né, eu trago aqui 3 slides do MAP Biomas, que é uma iniciativa super legal, que vem da sociedade civil, enfim, não vou trazer muitos detalhes, mas que mostram como que a ocupação dessas áreas de risco, ou pelo menos das áreas suscetíveis, tanto das encostas, mas também as margens de rios, tem aumentado historicamente. Então, triplicou nas últimas décadas. Tá? Se vocês olharem aqui depois com detalhes, vocês vão ver que isso tem aumentado significativamente. Isso é maior do que o aumento normal em outras regiões urbanas. Então, nessas regiões, o aumento ainda é acelerado por conta das desigualdades sociais, muito provavelmente. E não é só em áreas de encosta. Nas áreas próximas aos rios, aqui em vermelho, é até 3 metros de onde estão rios e córregos. Vocês veem que tem um aumento extremo, bem significativo, que mostra que aquele vetor exposição está aumentando ao longo do tempo, junto com a questão das ameaças e, muitas vezes, junto com os aumentos das vulnerabilidades. E esse daqui é especialmente olhando para as favelas, o que já traz consigo essa questão das nuances das vulnerabilidades socioeconômicas, né? Que nas favelas também isso tem aumentado significativamente nos entornos, aumentando as favelas, o que mostra como que essa problemática nossa no Brasil ela é complexa e demanda, né, desses olhares mais cuidadosos, principalmente sob a ótica da justiça climática, né? E aí eu coloquei isso daqui, né, que é uma notícia recente, né, que mostra que periferia é quase 10 graus, né, 9 graus mais quente que outros bairros nobres de São Paulo. Muito por conta de características de arborização, mas também por conta de materiais construtivos, muitas vezes também por conta da localização geográfica dentro da cidade. São áreas que estão, às vezes, mais sombreadas, outras menos privilegiadas, que têm uma exposição maior, que também não tem vegetação, mas mostrando aquilo que já foi dito antes, e eu disse no começo, né? O clima ele é um acentuador, ele explicita muito dos impactos que a gente vê, mas nunca ele deve ser olhado somente como o grande vilão. É claro que nós temos um papel muito grande, enquanto sociedade, né, no aumento desse aquecimento global, que acelera e aumenta a frequência dos eventos extremos, mas os impactos só acontecem por conta dessas questões todas que eu apresentei para vocês, que eu espero, né, que a lógica por detrás tenha sido transmitida, né? Aí, para finalizar, assim, né, a gente não tem como, né, temos que restabelecer essa conexão vital entre os humanos e o mundo restante que nos rodeia, né, e parar de pensar daquilo que foi herdado da Revolução Científica, que a gente chama de pensamento linear, reducionista, mecanicista, de dividir o todo em pequenas partes, estudar essas pequenas partes somente por elas e depois imaginar que, se conectar a elas explicam o todo. Não. Tratando-se do social, ainda mais essa interface com o ambiental, que, na verdade, é tudo uma coisa só, né? Isso não pode ser feito. A gente tem que ter essa visão sistêmica, né? Migrar para o que a gente chama de pensamento sistêmico, que é o que eu tentei trazer aqui com vocês nessa conversa,
porque senão as ações não vão ser integradas. Vão ser ações pontuais, que muitas vezes são medidas puramente paliativas ou que têm ali uma visibilidade política para poder falar, fiz tal ação, né? Pronto, o problema está resolvido. Não, isso daqui é uma coisinha só, como eu disse para vocês. Tivemos um investimento muito grande em sistemas de alerta, vamos colocar os melhores radares, tecnologia de inteligência artificial, os alertas vão chegar no seu celular. Isso daí é suficiente? Eu trabalho com isso, eu falo, não, isso é a última ferramenta que a gente espera acionar quando todas as outras falharam, como eu disse para vocês. Então, a gente tem que lembrar que existem 3 hoje grandes agendas, mundo afora, né, e que elas trabalham conjuntamente, e assim a gente precisa observar. Uma delas é a das mudanças climáticas, pautadas pelo Acordo de Paris, como eu disse. Vamos reduzir as emissões, vamos pensar em adaptação. Tem outra que trabalha, que é a redução de risco a desastres, que pensa no desastre pelo desastre, não necessariamente vinculado às questões climáticas, até porque tem desastres que não têm relação com o clima, como, né, a questão dos terremotos, dos vulcões, né? Então, é uma agenda específica pautada pelo Acordo de Sendai. E a outra agenda é a Agenda de Desenvolvimento Sustentável, que tem outros focos pensando no desenvolvimento sustentável, essa questão de, muitas vezes, da diminuição da desigualdade, que tudo isso está conectado para, portanto, a gente alcançar o que a gente chama de redução da vulnerabilidade e do aumento da resiliência. Então, é pensar que a gente precisa atuar dessa maneira, né, conjunta, sistêmica, e, ao olhar para um problema, ter sempre esse pensamento crítico sobre esses diferentes fatores que eu aqui apresentei para vocês. Era isso, pessoal. Obrigado. Muito obrigada, Camarinha, pela sua apresentação. E agora a gente gostaria de saber se a plateia quer trazer alguma reflexão, alguma questão para colocar aqui, para a gente fazer uma breve conversa nos próximos minutos. Se alguém quiser, levanta a mão que eu levo o microfone até você. Ou curiosidade também. Exato. Por gentileza, diga seu nome, de onde você é. Bom, gente, bom dia para todos e todas. Eu sou José Fernando, sou defensor público em Pernambuco. E, assim como vários lugares no Brasil, a gente tem sido afetado pela mudança climática, mas não só isso, né, pelas consequências da negligência com a questão socioeconômica. Mas, assim, eu não sei se é uma reflexão, pergunta, uma ajuda, enfim, um pedido de ajuda, mas a grande dificuldade que eu acho que quem atua na área que lida com as consequências das mudanças climáticas ou das consequências de não questionar essas questões socioeconômicas é da responsabilização. Porque, quando chove, quando tem algum tipo de catástrofe climática, a grande desculpa, a grande resposta é choveu mais do que o previsto. E aí a gente fica... Nem todo mundo, ou raramente, a gente tem uma estrutura que forneça subsídio para contestar, né? Ou para deixar claro que havia uma possibilidade de previsibilidade, né, de que isso poderia acontecer. E aí a gente fica assim, o judiciário raramente também acolhe esses questionamentos, né? Tem quase que uma proteção das políticas públicas, né? Então a gente lida com a resposta de que o judiciário não pode intervir em política pública, que o dinheiro, o orçamento que deveria ser destinado a essas consequências, né, são uma questão de decisões discricionárias do poder público, e a gente fica sem saber muito bem como lidar com isso, né? O ideal seria ter um aparato técnico que estabelecesse quais são as áreas de mais riscos em cada área que vai ter consequência de climática ou de desastre natural de maneira diferente, para que a gente pudesse contestar previamente, né, preventivamente, para o poder público. Mas isso não acontece, porque a gente não tem esse aparato. E aí eu queria... eu não sei se é uma pergunta ou se uma reflexão sobre isso, né? Como a gente pode responder mais tecnicamente a essa resposta simplista, que a gente sabe que não acolhe
a complexidade do problema, ao mesmo tempo em que a gente consiga convencer tanto o judiciário quanto o nosso trabalho mesmo, qual é o caminho que a gente deve seguir para tentar mostrar mais claramente a responsabilidade do poder público com essa limitação que a gente tem de conhecimento. Não, perfeito. Esse é um dos grandes problemas que, falando como cientista, a gente tem, que é a parte da comunicação. Primeiro porque estudos têm, eu posso te garantir, com validade científica, mostrando, por exemplo, muito dos cenários mais propícios no Brasil, inclusive, que de quando eles foram publicados para agora já se concretizaram. Um deles eu mostrei, por exemplo, São Sebastião. Mas é difícil, porque a ciência não tem esse papel de servir como prova, por exemplo, nesses casos, dentro desse contexto que você traz. Mas eu posso te dizer, especificamente você é de Pernambuco. Você mora onde? Recife? Olinda, sim. Tem um estudo que eu fiz, encomendado pelo governo federal em 2018, que, se vocês procurarem, ele foi engavetado na última gestão. Eu tenho esse estudo, ele estava num dos slides ali, que foi um estudo justamente para falar assim, se a gente tiver que se preocupar com 5 regiões do Brasil mais críticas, inclusive foi a primeira vez que eu conheci o Ivan me convidou para apresentar esse trabalho no UrbanSUS, no IAG da USP. Quais são essas 5 regiões do Brasil, né? E por quê? Mostrando, quantificando ali, como eu falei, dá para a gente fazer isso. A gente tem as questões de suscetibilidade, quantidade de pessoas expostas, a componente climática, que dá para equacionar. Dessas 5 regiões foram indicadas para o governo. A gente teve Recife, incluindo Jabotão dos Guararapes e Olinda, região metropolitana de Recife, que já teve um desastre de lá para cá, um grande desastre. Região serrana do Rio de Janeiro, que teve outro grande desastre em 2023. Litoral norte de São Paulo, litoral sul do Rio de Janeiro, que tivemos aqui. Só 2 dos 5 não tivemos ainda, que, no meu entender, infelizmente, deve estar muito próximo, que é a região do Vale do Itajaí, Santa Catarina, e Salvador. A gente tem evidências que mostram isso, seja por análise que chama retrospectiva, né, de sequência de impactos ou da própria componente climática, mas também por esses outros elementos que eu apontei para vocês. Na época, isso foi colocado como um instrumento para nortear políticas públicas e, enfim, me parece que nada foi feito. Então, existem documentos de governo, eu não sei até que ponto isso tem validade jurídica, mas a gente tem o primeiro Plano Nacional de Adaptação de 2016, que eu fui autor de 2 capítulos e algumas informações estão lá. A terceira e a quarta Comunicação Nacional, que o Ivan mostrou, que são documentos estipulados pelo governo, que vem feito junto com as Nações Unidas, como um documento oficial que mostram, vamos dizer, esse raio-x também. Fora alguns outros instrumentos, por exemplo, que começam a estar avançando, como os planos de ação climática, que incorporam e tornam-se esse documento, muitas vezes, na forma de lei, ali como validade do próprio município, que permite você falar, não é bem assim, a gente tem isso daqui documentado de alguma maneira por atores específicos que fazem parte desse sistema de gestão de risco federal, estadual e municipal e, portanto, no meu entendimento, abre brechas para você utilizar isso a favor. Isso é raro aqui no Brasil de acontecer. Inclusive, um dos motivos de eu ter participado da oitiva na CPI das encostas, além da questão de monitoramento, foi para poder trazer, olha, além disso que vocês falaram do evento em si, tinham informações suficientes para diagnosticar, por exemplo, São Sebastião como uma cidade a se preocupar? Falei, São Sebastião, na verdade, é uma das mais preocupantes do Brasil. Então, sim, tem. Agora, como transformar isso realmente é algo complicado. Mas tem uma iniciativa do governo federal, do Ministério de Ciência e Tecnologia, que vem meio que para ajudar nesse processo. É uma iniciativa que já está aí faz quase 10 anos, que agora está bem consolidada, chama Adapta Brasil. Não dá para, acho que o Adapta Brasil está no meio do curso, né? Ele é uma plataforma que você acessa, tem vários setores que você pode avaliar. O de desastres é um, mas tem a parte de insegurança alimentar e tudo mais, que faz essa análise do tempo presente e das projeções do clima futuro, combinando diversas dimensões que vão mostrar esse nível de criticidade de cada município e região perante essa avaliação setorial. Então, como isso é do próprio governo, inclusive ele é utilizado para direcionar políticas públicas, me parece que é algo que pode ser também utilizado nesse sentido. E, por fim, existem o que a gente chama de estudos de atribuição à mudança climática, né? Toda vez que tem um grande evento desses catastróficos, aí vem as notícias falando que é mudança climática, não sei o que, a pergunta fica, mas é mudança climática? É ou não é? Tem como a gente medir isso? Tem. Não vou me aprofundar, mas basicamente o que se faz, né? A gente pega os modelos sem o aquecimento que a gente conhece de hoje, né? Roda esses modelos, aliás, são centenas de modelos, você roda eles várias vezes para o período passado e mostra, olha, qual a chance de um evento, por exemplo, do Rio Grande do Sul acontecer, né, naquela região. Você vai ver lá que
é uma chance em 1000 simulações com o clima do passado. Aí você coloca as forçantes antropogênicas, esse aquecimento atual de 1,2 graus Celsius, roda tudo de novo. Quantas vezes ele aparece? Apareceu 30 vezes. Então, era 1 em 1000, agora tem 30. Então, você vê que tem uma chance muito maior no cenário atual e, portanto, existe, né, uma relação. Você pode atribuir isso às mudanças climáticas antropogênicas. Nesse caso, questão de culpabilização, não teria como, porque, assim, na verdade, você vai dar mais elementos para falar que o evento em si foi causado pelas mudanças climáticas antropogênicas. Então, na verdade, você teria que culpar quem emitiu. Vai culpar a China? Vai culpar os Estados Unidos? Vai culpar quem? Né? Você vai transferir de alguma maneira. Mas são coisas que se somam, no meu entender. De um lado, o evento propriamente dito, né? A questão das mudanças climáticas como acelerando a frequência e a intensidade desses eventos, que é uma discussão que eu acho que é muito difícil ainda. Aqui no Brasil, não vi nada do tipo de algumas iniciativas na Europa que conseguem criar esse tipo de responsabilização. Mas a segunda, hoje em dia, que eu falei, na verdade, a primeira, de mostrar que existem elementos que algo poderia ter sido feito, a gente já começa a avançar. A gente tem pelo menos 10 anos de ciência publicada por órgãos oficiais, né, federal, estadual, muitas vezes, até mesmo municipal. A região metropolitana do Recife, eu acho que Recife tem um plano de ação climática que prevê alguma dessas coisas. Então, por exemplo, para lá eu sei que teria uma brecha muito grande que você poderia utilizar. Para outros, nem tanto. E é começar a fazer disso. Aí eu te digo o seguinte, hoje, não sou dessa área, mas acompanho algumas discussões. Havendo uma jurisprudência que permita isso, por exemplo, né, isso abre porta para uma série de novas oportunidades, até porque a gente tem um monte de planos de adaptação municipal sendo feitos. Tem uma lei, inclusive, que obriga, de certa forma, alguns municípios, eu não vou lembrar agora, acima de tantos mil, que precisam ter nos próximos 10 anos, e, portanto, é como se eles fizessem justamente isso. Olha, eu fui no médico, eu tenho um diagnóstico, eu tenho um prognóstico. Quer dizer, né, o paciente foi no médico, tem um prognóstico, tinha um diagnóstico, ele não quis se tratar por problema dele. Né, ele não quis, né, se tratar, então, portanto, a responsabilidade é dele. É a mesma coisa. Então, eu acho que, nesses próximos anos, a gente vai ter esses instrumentos muito mais ao dispor, mas eu recomendo olhar esse que é o Adapta Brasil, por ser algo oficial. Eu acho que ele serve, muitas vezes, para direcionar esse tipo de coisa. Você falou que é difícil, já mexe. Eu faço parte de um comitê que avalia algumas questões. Ele é difícil de mexer, mas existem cursos de capacitação hoje em dia que estão acontecendo no Brasil afora. Inclusive, 260 municípios vão ser capacitados, não só para usar o Adapta Brasil, mas para poder fazer seus planos de adaptação climática, que chama Adapta Cidades. Ou seja, esses 260 municípios daqui a 1, 2 anos, eles meio que vão ter essa obrigação que o colega ali atrás mencionou. Né? Eles vão ter condições de ter explorado as suas características e fazer algumas ações. Mas, sim, não é tão trivial. Acho que Era só para problematizar um pouquinho. Por exemplo, no caso de Recife, eu também trabalhei no plano diretor, mas em São Sebastião. O plano diretor é de 2018, 19, 20. Eles já tinham conhecimento de todos os riscos, as áreas de risco de escorregamento, as áreas de risco de inundação. Não fizeram o plano de redução de risco, mas no plano diretor já estava apontado onde estão os núcleos subnormais e onde estão as áreas de risco. E hoje isso é obrigatório, tem que estar no plano diretor. Então, o instrumento aí para cobrar tem esses. Né? Por exemplo, lá em Porto Alegre, outro caso, o prefeito não fez manutenção durante anos do dique que se controlaria aquele risco. Deve ter algum instrumento. Então, eu tendo a achar que existe muito desconhecimento das formas de cobrança, de conhecer esses caminhos. Porque, para mim, é muito claro que o prefeito de São Sebastião conhecia as áreas de risco, foi negligente em fazer o plano de redução de risco, e se eu estivesse naquela assembleia, eu ia dizer isso. Aliás, eu tive esse conflito com ele por esse tipo de problema. Então, eu acho que existem muitos instrumentos, além do conhecimento de que a ameaça vai ocorrer, porque com o Pedro, a convivência, aprendi uma coisa. Uma coisa são os riscos que a gente já conhece e que nem são tratados. Outra é que a ameaça climática gera outros. Aí é que é o desconhecido mais complexo. Só para... Esse é um ponto crucial, porque
Tem as áreas de risco mapeadas e conhecidas, existe uma metodologia associada a isso, então isso é usado muito nessas discussões, né? Bom, estava mapeado ou não estava? Esse é o primeiro ponto. Mas acontece não existe muita padronização desse tipo de mapeamento, isso é uma cobrança que tem aumentado cada vez mais, e eu particularmente acho que tem que ter uma padronização. A instituição que fizer numa região tem que estar conversando com a instituição que fizer na outra, ou seja, os mapeamentos dizem as mesmas coisas. A gente não sabe muitas vezes qual é o tempo de retorno da chuva associado àquele mapeamento, porque se isso estiver explícito, por exemplo, a pessoa mora aqui numa região de risco de inundações de um tempo de retorno de 10 anos. Né? Se por acaso for uma chuva na margem oposta, não é uma área de risco, mas chegou aqui, tem uma chuva de 100 anos, e os mapeamentos só prevêem uma chuva de retorno de 10, não vai ter como responsabilizar, porque isso não estava previsto no mapeamento. Mas se você começa a fazer mapeamentos distintos para tempos de retornos distintos, aí sim você entrega todos os instrumentos que você está dizendo. Então, primeiro, a gente precisa avançar nessa questão dos mapeamentos, e a segunda já está acontecendo, eu esqueci de mencionar. Algumas dessas questões podem ser respondidas por parâmetros de projeto, de obras, por exemplo, de drenagem, macrodrenagem, ou até mesmo de contenção de encostas. Depois do desastre do Rio Grande do Sul, o IPH, da Federal do Rio Grande do Sul, fez uma nota técnica mostrando justamente como é que a gente olha, como é que a gente calcula as nossas infraestruturas, colocando esses dados das mudanças climáticas. Então, já tem nessa nota técnica dizendo, por exemplo, bom, se o seu projeto considerava um tempo de retorno de 50 anos, passe a utilizar de 100 anos, porque a gente já sabe que esse de 50 é insuficiente por conta das questões das mudanças climáticas. Então, coloque o de 100 anos. Tem como você fazer esse cálculo pelas estatísticas. Então, ali já tem uma brecha. Para o estado do Rio Grande do Sul, eles já fizeram esse cálculo. Falta isso acontecer em outras localidades, ou vir de cima, né, do tipo, como nos adaptamos? Porque a pergunta é essa, né? Eu sou engenheiro civil, bom, tem normativas específicas que dizem, né, qual é o tempo de retorno que você tem que considerar para poder fazer um dimensionamento para que não fique nem sub, nem superdimensionado, porque é caro. Mas, sabendo desses cenários, a gente já tem elementos para saber como que isso se adapta. Então, uma das adaptações que hoje no Brasil acontece muito de forma... na verdade, não acontece, porque tem muitos negacionistas quando fala de mudança climática, é de normativa. E aí a normativa normalmente é onde bate aí nessa questão, porque se a normativa diz que precisa fazer isso, não tem brecha, é isso, você não fez porque, enfim, foi omisso. Mas ainda não tem. Então, muito dos problemas não, a normativa dizia 30 anos, eu peguei daqui para o passado, peguei da década de 90 para trás, e estou dentro do que a norma diz. Então, o avanço da normativa em prol disso que você falou é um dos grandes passos que precisamos dar para dar brechas para que, né, vocês possam agir em prol disso. Então, a questão de normativa, se de alguma maneira vocês souberem como podem favorecer, isso é interessante de acontecer. Normas que regem as obras mesmo, né, de infraestruturas, normas que passam pelos conselhos, no caso de engenharia, né, existem normativas de tudo quanto é tipo, mas para casos de infraestruturas tem algumas específicas. Então, para grandes avenidas, né, para determinados parâmetros, você tem ali as regras que você tem que seguir, mínimas, né? As máximas não tem. Então, tem as mínimas. Então, normalmente, para se gastar menos, coloca-se o mínimo tempo de retorno. Você vai fazer um dimensionamento, uma chuva só de 10 anos. Mas essa de 10 anos está acontecendo todo ano. Ou seja, a de 50 anos que não está planejada vai acontecer daqui a 5, 6 anos e vai causar um impacto grande. Então, se essa norma não for atualizada, falando-se para fazer, olhando para um tempo de retorno, que é um parâmetro comum na hidrologia, fica difícil, porque realmente vai se utilizar desse argumento quando tiver esse tipo de questão, principalmente para poder público, para municípios, né, coisas do tipo. Poucas vezes isso bate a nossa porta. Como eu disse, eu fui... como que tratam a questão do arcabouço legal sobre essas questões. Enquanto instituição de ciência e tecnologia, né, no caso do CEMADEM, a gente não consegue chegar muito nisso. Quando chega, no nosso caso, por ser um centro de monitoramento e alerta, a pergunta que fica é quais são os parâmetros para o envio de alerta e se assim foi feito ou não. Isso a gente tem muito bem documentado e temos nos adaptados também a esses eventos extremos que exigem níveis de contingenciamento maior do que um evento que era extremo no passado e hoje está sem precedentes. Mas, quando eu fui chamado na oitiva específica, né, mas foi um caso, assim, se tivesse vindo outro representante do CEMADEM, ele não teria tido essa experiência, isso foi tratado lá, mas eu desconheço como acontece depois no legislativo, no caso eram os deputados, se isso implicou algum tipo de mudança.
Até porque, muitas vezes, essas oitivas elas são bem enviesadas, né? Assim, lá me parecia que eles queriam encontrar só um culpado, e era isso. Não me pareceu que era algo que promoveria mudanças, por exemplo, para que outros desastres não acontecessem. Mas é um caminho, né? Acho que via, né, o legislativo fazendo essas cobranças, por isso que eu digo, se os deputados, por exemplo, tivessem cursos, né, tivessem conhecimento dessas complexidades, ficaria muito mais fácil de propor certas leis que poderiam bater, por exemplo, na questão das normas. Não, é sobre, na oitiva, aí, como é que funcionou a questão do alerta, né? Porque vocês fizeram lá as previsões e tinham uma noção do que poderia ocorrer em São Sebastião. Então, só para explicar para a turma como é que funciona os avisos para a Defesa Civil até ocorrer. E se na oitiva isso apareceu de alguma forma, e você até tem uma avaliação que eu sei sobre como melhorar esse sistema aí de alerta. Está sendo filmado? Bom, vamos lá, né? Bom, na oitiva, assim, a gente tem que explicar qual é o papel do Centro Federal dentro dessa dinâmica de um sistema de alertas, né? Que tem entidades do governo federal, estadual e municipal, mas a responsabilidade é sempre do município. Pela 12.608, a lei que rege, né, a gestão de riscos no Brasil acaba sendo para o município. E o CEMADEM existe justamente para... Quer dizer, é do município, mas tem alguns parágrafos que dizem que algumas ações são conjuntas, né? Federal, estadual e municipal. E o CEMADEM foi criado justamente sabendo que muitos municípios não têm uma capacidade de monitorar própria e, consequentemente, suas defesas civis estão à revelia. Então, entra o Centro Federal, né, o CEMADEM, como esse órgão técnico que envia os alertas para que as defesas civis, ao receberem, possam atuar ali em campo. Mas, no caso aqui de São Paulo, a gente tem a Casa Civil Militar, que tem um trabalho de monitoramento e alerta também, estadual. Então, via de regra, eles que têm uma maior autonomia do que nós. Muitas vezes, os nossos alertas, não sei nem se são utilizados. A gente manda, mas como a Casa Civil também faz esse tipo de monitoramento e alerta, acaba que esse centro tem um maior peso perante o nosso. Mas, quando acontece um problema, aí vão querer investigar todos, né? E, às vezes, alguns municípios também têm o seu próprio sistema de alerta, como a cidade de São Paulo, tem alguns outros municípios que têm. Então, na verdade, o que deveria ser feito, via de regra, são protocolos, isso publicados, né, que mostram como que esses diferentes instrumentos são utilizados dentro dessa dinâmica de preparação e resposta. No estado de São Paulo, existe o Plano Preventivo de Defesa Civil, PPDC, que é um plano ativado no período chuvoso, todo ano, desde a década de 80, que prevê ações específicas, inclusive de monitoramento e alerta, que lá aparece o alerta do CEMADEM. Mas lá aparece como? Aparece assim: todo e qualquer alerta do CEMADEM pode ser do risco moderado, alto ou muito alto. Aliás, eles chamam de informações. Pode ser um boletim de previsão de risco, pode ser qualquer coisa do CEMADEM, só mobiliza o estágio 1 de contingenciamento deles, e são 3. Então, assim, eu posso mandar um alerta muito alto, só vai ativar o estágio 1 deles. O estágio 2 e o 3, o publicado dentro desse protocolo, né? Aliás, o estágio 3, que é o que demandaria retirada de pessoas de área de risco, evacuação e tudo mais, só acontece, acreditem ou não, depois que tem deslizamento reportado. O que não faz o menor sentido hoje em dia. Isso talvez valesse na década de 80, que foi quando foi construído, mas qual o sentido de você acionar uma sirene, uma evacuação, depois que tem deslizamento já que aconteceu? Né? É tarde demais, ainda mais com esses eventos muito extremos. Então, esse protocolo é o protocolo vigente e a minha posição na oitiva era justamente, bom, a gente funciona dessa maneira, trabalhamos perfeitamente bem. Tem um sistema que agora foi lançado oficialmente, mas já estava funcionando, que com 3 dias de antecedência mostrava claramente que o litoral norte de São Paulo ia ser impactado, a gente só não sabia o município. Então, tivemos reunião com o governo federal, Defesa Civil Nacional, que acionou as defesas civis estaduais e municipais. Eu tive reunião com essas defesas civis 2 dias antes, 1 dia antes. Então, informações da nossa parte foi feita. E aí o que eu procurei esclarecer é que, bom, a gente é só uma pecinha dentro dessas engrenagens, tem a estadual, tem a municipal e tem as coisas que acontecem antes, que é o que eu disse para vocês, né? Estão querendo culpar alguma instituição de monitoramento e alerta, mas e o que foi feito antes, né? E o plano diretor? E as áreas de risco que já foram mapeadas, que não entraram no plano diretor, sabe-se lá por quê? Então, a conduta lá foi, de mostrar o trabalho bem feito do CEMADEM, e, resumindo a história toda, me pareceu, mas acho que isso acabou não implicando em nada, que ficou algo assim... ruim para o IPT, que foi quem fez os mapeamentos das áreas de risco, porque o IPT ele não considera eventos extremos no cálculo das suas áreas de risco. Porque, se fosse utilizar eventos muito extremos, muitas regiões não consideradas de risco passariam a ser.
E qual o problema no caso deles? Uma vez que eles fizeram isso no passado, passou-se 10 anos, nada aconteceu, inclusive eles foram processados, muitas vezes por comunidades, às vezes advogado de má-fé, não sei, falando, ué, vocês mapearam, desvalorizou a casa, algumas pessoas mudaram daqui, passou 10 anos, nada aconteceu, o mapeamento de vocês estava errado. Então, eles mudaram a sua metodologia ao longo do tempo, até para se blindar disso, mas veja que depois foram cobrados num evento como esse, de, ué, vocês fizeram um mapeamento. Aconteceu em algumas localidades, mas teve dezenas de outras que não estavam mapeadas. E aí? Então, veja que a gente tem um imbróglio aí causado tanto por, entre aspas, o excesso, e aí não é excesso, é uma comunicação de risco feita de uma forma diferente. Quando você coloca um evento extremo para calcular, você está dizendo que o risco ali é X, mas ele só deve acontecer, se manifestar raramente, mais que o poder público tem que estar olhando para aquilo. Não é que falar áreas de risco, tem níveis de áreas de risco. Umas são mais críticas do que outras, né? Mas hoje, por uma questão que vem endossada por isso que eu contei para vocês, os riscos mais brandos, que são chamados R1, R2, nem são mais publicados. A gente, no CEMADEM, também nem recebe essa informação. Então, no nosso monitoramento, essas áreas que são de risco, se a gente for assim chamá-las, que acontecem só em eventos extremos, elas são basicamente invisíveis ao radar hoje em dia, por conta desse problema que eles sofreram no passado. Então, foi mais ou menos esse caminho que a gente tentou, quer dizer, que eu falei na oitiva, e, enfim, acabou não trazendo nenhum tipo de problema para o CEMADEM. Eu achei muito produtivo, até porque os deputados tinham se comprometido a facilitar no compartilhamento de informações entre as instituições, porque isso é uma coisa que também acontece hoje no Brasil. O governo federal tem muita informação, como eu disse, aquela plataforma, né, o Adapta Brasil, entre outras muitas informações, o estadual tem outras, o municipal tem outras, eles não se conversam. Inclusive, em monitoramento e alerta, o melhor radar do estado de São Paulo, radar meteorológico, fica em Biritiba-Mirim, mas ele é da Defesa Civil do estado de São Paulo. O CEMADEM não tem acesso a esses dados. A gente não usa na nossa situação, lá no nosso sistema, porque o dado não é compartilhado. A princípio, o DAE que possui, operacionaliza isso, eles não podem, supostamente. Então, a gente tem que entrar no site deles, ficar vendo a imagem, mas a gente não tem isso, o dado entrando dentro de uma sistemática, e os deputados, a princípio, nos ajudariam a tentar fazer essa costura, mas eu não sei se isso implicou em algo, realmente. Bom dia, Pedro, tudo bom? Eu me chamo Vinícius, eu não faço parte da Defensoria Pública, eu sou doutorando em Saúde Pública pela Universidade de São Paulo. Ontem eu tive a oportunidade de ver uma palestra da doutora Thalita sobre justiça ambiental no evento Party of Science, e ela comentou que haveria esse evento que seria aberto, e agradeço muito o convite, doutora. Eu queria perguntar, Pedro, o seguinte, a gente, no final da sua apresentação, muito muito você mencionou, né, que são medidas para reduzir vulnerabilidade, aumentar a resiliência. A gente vê essa palavra sendo muito largamente utilizada. A gente quer construir comunidades, sociedades resilientes, mas eu vejo que é um construto que ele é utilizado assim muito largamente, sem necessariamente um critério. Existem algumas questões sobre principalmente falando de justiça ambiental, sobre capacidade de agência das pessoas ou mesmo de comunidades. Né, falando, exemplo, do desastre do Rio Grande do Sul. Ainda tem pessoas que estão desalojadas. Então, assim, como a gente vai falar dessa construção de uma sociedade ou de uma comunidade mais resiliente? Como que você vê, à luz desses estudos e pensando, né, sistemicamente, como que você vê o uso da palavra resiliência ou como que isso pode ser construído de uma maneira realmente positiva pela sociedade civil, pelos governos, sem que isso acabe caindo nas costas dos indivíduos ou da própria sociedade. Não, você não foi resiliente porque você não tinha capacidade adaptativa ou que você não se transformou. Então, como que você vê isso de uma maneira mais abrangente, que realmente trate o problema de uma forma sistêmica e sem fazer essa atribuição individual? Obrigado. Essa colocação é perfeita, porque, na verdade, o conceito da resiliência, a resiliência ela não é um fim exatamente que você vai buscar por alguma métrica e pronto. Ela emerge, né? Ela vai emergir fruto de uma série de outras coisas que devem acontecer, inclusive tem uma banalização muito grande desse termo. Porque assim, a gente tem que lembrar de onde vem o termo de resiliência. Na verdade, isso aí vem da física, uma propriedade dos elementos, por exemplo, de você deformar eles e ele voltar naquela condição que era antes da força que você colocou para deformar. Mas isso pressupõe que ser resiliente, você vai sofrer a deformação. Então, começa daí.
né? A resiliência ela deve vir, no meu entendimento, sempre como uma capacidade, certo, intrínseca ali das comunidades e tudo mais, mas antes disso é a redução dos riscos, porque senão você está colocando assim, você vai sofrer, o que não é bom de forma alguma, mas nós esperamos que você seja resiliente. É claro que a resiliência, que é essa capacidade de voltar para condições de vidas econômicas, psicológicas e tudo mais que você tinha antes do evento é importante, mas o mais importante é que você nem chegasse a esse ponto. Então, começa por aí. O primeiro ponto é esse. E o segundo é que o grande problema, no meu entendimento, acompanhando como acontecem as políticas públicas no Brasil, é que você tem que medir, criar indicadores para medir certas coisas, né? O que você não pode medir não pode ser gerenciado. E aí eu participei das discussões dos planos plurianuais federais, os últimos 3, e é meio desesperador, porque você tenta transformar várias políticas públicas num indicador único, muitas vezes, nesse último plano plurianual. Isso é uma crítica que eu estou fazendo aqui, mas se chegar no Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional, eu já fiz na discussão do plano plurianual, é que é um indicador, esse indicador chama Índice de Capacidade Municipal, ICM. Se você quiser saber se o Brasil investiu bem os bilhões que estão colocados na pasta de gestão de risco de desastres, o único indicador que vai refletir isso é se esse ICM ele aumentou ao longo do tempo. Aí você abre para ver o que são os fatores medidos pelo ICM. E ali tem, por exemplo, se o município ele tem sistema de alertas ou não, se ele tem planos municipal de redução de risco ou não, e uma série de outros fatores que, no meu entendimento, nem reflete tanto as ações do governo federal, nesse caso, porque muitas coisas podem acontecer pelo próprio município, pelo próprio Estado, tudo bem que existem mecanismos que favorecem a isso, né? Mais 2, eles não refletem de forma alguma a problemática, tudo isso que a gente falou, de maneira sistêmica. Existem formas de você medir isso um pouco melhor, mas, para mim, o melhor modelo que eu encontrei até hoje é o que a China usa. Eu estive na China 2 anos atrás, e a estrutura deles lá, as metas que eles colocam é a seguinte: morte zero. A meta deles é morte zero. Não é, o ICM vai aumentar. Não, é morte zero. Mas vai ter morte zero? Não, a gente sabe que não vai ter. Mas aí toda vez eles têm que explicar o porquê que não teve, e as políticas todas são focadas em trabalhar naquelas metas para que não existam mortes relacionadas a esse tipo de desastres. E é super interessante, porque, ao mesmo tempo que você coloca um objetivo que ele é de excelência, nesse caso, você traz a obrigação, no caso deles, do Estado justificar, não só do Estado, de todas as instituições relacionadas, toda vez que tem um óbito específico, você tem que explicar o porquê que aquilo aconteceu. Então, tem um problema que, para mim, passa, obviamente, na questão de paradigma de pensamento, de entender como que esse problema ele é complexo e, muitas vezes, ele vai ser resolvido por políticas que não são setoriais de desastres. Para a gente estar falando de desastre aqui, como eu disse, o problema lá da questão habitacional tem que ser sido tratado. É outro ministério, são outras pessoas que estão discutindo isso, que vai refletir aqui, né, entre outros fatores, né? Questão de educação, então, todas essas coisas são conectadas. E se isso não é explicitado de uma forma muito contundente, e aí que eu me frustro muito de estar fazendo parte do meio político, querendo ou não, é que isso é quase sempre sintetizado, né, como eu disse, em indicadores, em falas genéricas que dão a entender esse aumento da resiliência, de alguma maneira, e a redução das vulnerabilidades, mas isso não é medido. E, principalmente, pela falta de participação daquelas pessoas dentro tanto do processo decisório, mas depois do processo de validação. Então, agora tem mudado um pouquinho, o novo plano de adaptação, o novo plano clima, teve um processo participativo muito grande, de diferentes estratos da sociedade, povos indígenas, quilombolas, uma série de populações vulneráveis como parte disso, mas ainda me falta um pouquinho de clareza de quanto essa contribuição ela foi realmente materializada no plano, inclusive em metas e depois em lei. Porque, senão, acontece como o primeiro plano de adaptação de 2016, que eu fui autor de 2 capítulos. O plano é bom, está lá. Não tem meta, só tem diretriz para começar. É só diretriz. Foi um primeiro passo, eu até entendo. Mas acabou que nenhum ministério teve um compromisso formal de cumprir com aquilo, porque não tinham metas, não estava institucionalizado, e, portanto, ele demorou 10 anos para um plano que já existia não servir para nada. A verdade é essa. Não serviu muito pouco perto daquilo do potencial que ele tinha, principalmente por questão do instrumento legal também. Não se transformou numa lei propriamente dita com responsabilidade. Então, perpassa por todos esses aspectos, e eu vejo um pouquinho da melhora agora nesse plano clima que está saindo.
está saindo um novo Plano Nacional de Proteção e Defesa Civil, que traz alguns avanços, mas, para mim, falta contundência nas metas em que as metas que as instituições se propõem a fazer. Para mim, tem que estar lá. Por exemplo, não é mencionado no Plano Nacional de Proteção e Defesa Civil, em nenhum momento, redução das pessoas em áreas de risco. Não existe. Não tem 1% lá. Está lá assim, a meta é redução de riscos em todas as suas dimensões do risco, que implicita, né, a parte de redução das populações. Mas não tem lá. Para mim, deveria ter lá. Bom, não está saindo estudo demonstrando que tem 10 milhões de pessoas morando em áreas conhecidas, que você reduzisse 1% daqui a 4, 5 anos. Né? Tem que estar isso lá. Então, essas questões todas precisam ser expostas para que exista uma cobrança da sociedade civil, dos defensores, do legislativo e tudo mais, para que essas brechas não sejam mais usadas e, portanto, essas políticas sejam mais compromissadas, que, no meu entendimento, conhecimento temos, o que falta é vontade política. Muitíssimo obrigada, Pedro Camarinha, pela excelente explanação, esclarecimentos, né? Foi muito rico. E também te dou, então, as palavras para você fazer os últimos agradecimentos, para a gente poder caminhar para os próximos momentos da nossa manhã. Eu só agradeço, mais uma vez, de poder compartilhar com vocês. Eu tenho como algo pessoal isso de disseminar, né, seja conhecimento técnico, mas essas experiências que eu tive a oportunidade de trabalhar, porque são situações muito específicas e que, muitas vezes, as pessoas não têm como ficar sabendo, inclusive, não podem utilizar-se disso como instrumentos para mudar uma realidade tão cruel, muitas vezes, como a gente sabe que é. E acredito hoje que esse aqui é um público muito privilegiado para poder receber isso e fazer bom uso disso na resolução desse desafio que a gente tem pela frente, que é gigantesco, né? Então, agradeço muito. Estão em ótimas mãos aí nos próximos dias para que cada um desses conceitos sejam aprofundados e, né, façam parte aí do pensamento crítico de vocês, para que a gente consiga avançar enquanto sociedade para sanar esses problemas. Então, só meus agradecimentos mesmo. Muito obrigado.